Desde os primórdios da humanidade, um dos eventos mais impactantes e enigmáticos da história foi registrado na Bíblia, o dilúvio de Noé. Mas o que realmente aconteceu? Foi um evento global ou local? Essa narrativa, encontrada em Gênesis 6 a 9, não só nos fala sobre juízo e redenção, mas também sobre a fidelidade de Deus e sua aliança com a humanidade. Vamos explorar detalhes como a construção da arca, o pacto de Deus com Noé e o significado do arco-íris e descobrir os segredos por trás da maior tempestade que a Terra já viu. Fiquei até o final, porque essa história tem muito a nos ensinar. O contexto da história. Antes de falarmos sobre Noé, precisamos entender o contexto daquela época. O livro de Gênesis descreve uma humanidade que se corrompeu ao extremo. A violência e a injustiça dominavam a terra. Em Gênesis 6, verso 5, nos diz que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. As pessoas estavam tão distantes de Deus que ele viu a necessidade de intervir. No entanto, havia um homem que se destacava, Noé. A Bíblia diz que ele era justo e íntegro entre os homens de sua época, Gênesis 6, verso 9. Antes de anunciar o dilúvio, Deus conversou com Noé, que era um homem justo em sua geração. Essa conversa revelou a preocupação divina: haveria algum justo além de Noé e sua família? Mas a corrupção era generalizada, que não foi encontrado nenhum justo, e Noé e sua família foram escolhidos para preservar a criação. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Gênesis 6, verso 13. Deus decidiu poupar Noé e sua família, mas o restante da humanidade enfrentaria as consequências de suas escolhas. A construção da arca. Deus deu a Noé uma missão aparentemente impossível: construir uma arca gigantesca. Em Gênesis 6, verso 14 e 16, Deus dá instruções detalhadas sobre como a arca deveria ser feita, de madeira de gofer, com 3 andares, e com dimensões específicas. Imagine o desafio. Noé não era um carpinteiro profissional, mas ele confiou em Deus e obedeceu. A construção da arca levou décadas, e durante todo esse tempo, Noé pregou sobre o juízo que viria, segundo Pedro 2, verso 5. Mas as pessoas não deram ouvidos. Noé foi ridicularizado. Onde está a promessa desse dilúvio? Zombavam os incrédulos. O coração deles estava endurecido, e eles continuaram vivendo como se nada fosse acontecer. Mas Noé persistiu, obedecendo a Deus. Isso nos faz refletir: quantas vezes ignoramos os avisos de Deus em nossas vidas? A escolha dos animais. Outro detalhe fascinante é que Deus ordenou que Noé levasse para a arca um casal de cada espécie de animal, Gênesis 6, verso 19 e 20. Alguns estudiosos acreditam que isso incluía até dinossauros. Além disso, para os animais considerados limpos, Noé deveria levar 7 casais, Gênesis 7, verso 2. Isso mostra o cuidado de Deus em preservar a criação e também em prover para o futuro sacrifício que Noé faria após o dilúvio. Imagine o trabalho de Noé e sua família para cuidar de todos esses animais durante o dilúvio. Era uma missão gigantesca, mas Deus estava com eles. O dilúvio e o desespero da humanidade. Quando tudo estava pronto, o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Gênesis 7, verso 1. Deus fechou a porta da arca. E aconteceu que, ao 7º dia, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Gênesis 7, verso 10. Chegou o dia em que as águas do dilúvio começaram a cair. A Bíblia diz, em Gênesis 7, verso 11 e 12, que romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Enquanto Noé e sua família estavam seguros dentro da arca, o restante da humanidade enfrentou o desespero.
As pessoas que antes riam de Noé agora tentavam se agarrar a qualquer coisa para sobreviver, mas não havia escapatória. O juízo divino foi inevitável e imparável. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Gênesis 7, verso 21. Esse momento nos lembra da importância de estarmos preparados espiritualmente. A Bíblia diz que Jesus voltará, e precisamos estar prontos, assim como Noé estava. A duração do dilúvio. Caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites e as águas cobriram a terra por 150 dias. Gênesis 7, verso 24. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Gênesis 8, verso 1. Depois disso, a arca repousou sobre o monte Ararate, e Noé e sua família esperaram as águas baixarem. Noé enviou um corvo e depois uma pomba para verificar se as águas haviam diminuído. Quando a pomba trouxe uma folha de oliveira, Noé soube que a terra estava secando. Gênesis 8, verso 6-12. Finalmente, após 1 ano e 10 dias dentro da arca, Noé e sua família puderam sair. Gênesis 8, verso 13 e 19. O pacto de Deus e o arco-íris. Quando Noé saiu da arca, ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. A Bíblia diz que o Senhor cheirou o aroma agradável. Gênesis 8, verso 21, e fez um pacto com Noé. E Deus disse: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Gênesis 8, verso 22. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Gênesis 9, verso 1. Deus estabeleceu uma aliança com Noé e sua família e com os seus futuros descendentes e prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, ele colocou o arco-íris nas nuvens. Gênesis 9, verso 12 e 17. O arco-íris é um lembrete visível da fidelidade de Deus. Mesmo em meio ao caos, ele cumpre suas promessas e nos dá esperança. Conclusão e aplicação prática. A história da Arca de Noé nos ensina muitas lições: a importância da obediência, a fidelidade de Deus, a necessidade de estarmos preparados espiritualmente e a esperança que temos em suas promessas. Assim como Noé, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. E, assim como o arco-íris, podemos lembrar que Deus sempre cumpre o que promete. E você, já parou para refletir sobre como está sua vida espiritual? Está preparado para os desafios que podem vir? Deixe nos comentários o que você aprendeu com essa história. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!